O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você nos acompanha através das redes sociais, você vai lá no YouTube, no buscador, digita CISOcast Brasil, dá um Enter, ou CISOcast apenas. Você digita e vai aparecer o nosso canal oficial. E eu peço que você se inscreva, siga e compartilhe as nossas matérias, por favor. Você pode encontrar a gente também através do TikTok, Instagram, estamos no Spotify e do nosso site oficial, que é o CISOcast.com. Vai lá, tem um resumo de todas as matérias, né? Um elo de ligação a todas as reportagens, entrevistas que fizemos, então é bem bacana, tá? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, que é a WaveSecure, líder mundial em soluções de cibersegurança, e a AuthHunter, que é, sem dúvida, o maior portfólio do mercado para consultoria e projetos de segurança da informação, com toda certeza, tá? Eu vou pedir à produção que rode o primeiro comercial e a gente volta na sequência com o nosso convidado. Obrigado. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo AuthHunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo AuthHunter. Muito bem, com mais de 20 anos no mercado corporativo e tendo passado por experiências como cliente final, consultor e provedor de serviços em grandes empresas, hoje ele atua como diretor de segurança do Grupo Guanabara. E o nosso convidado de hoje é uma figura ilustre e veio para bater um papo conosco, agregando muito valor ao debate de hoje. Então, senhoras e senhores, é com muito prazer que eu apresento aqui o Alex Leal Rhodes. É isso, Alex? É isso, Alan, falou aí direitinho, né? O Rhodes, esse nome aí causa um pouquinho de confusão, às vezes Rhoades, vira algumas outras coisas aí, mas falou aí direitinho, é isso mesmo. Você sabe que o meu é Scofield, é americano também. Exatamente. E tem gente que me chama de Scott Bright, Scott Field, tem de tudo, né? Então você sabe como é que funciona. Track and Field. Track and Field, boa. Né? Mas enfim, Alex, eu vou pedir a você que se apresente para o público que ainda não conhece, né? Perfeito. Fala um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou a essa posição. Eu te conheço há muitos anos, eu sei que você é um profissional exemplar, né? Tem um conhecimento absurdo, mas fala um pouquinho para quem te conhece, por favor. Não, com certeza, Alan, vai ser um prazer compartilhar um pouco aqui. Eu comecei trabalhando com TI, na verdade, né, com 16 anos. Um rápido comentário aqui, uma parte pessoal aqui. Eu comecei com 16 anos a trabalhar porque eu já ia ser pai. Eu fui pai com 17 anos.
Rapaz, que danadinho, hein? 16. Não foi planejado, né? Essa change não foi... Com certeza. Não entrou na programação. Então eu tinha necessidade de trabalhar, comecei a trabalhar com TI, eu sempre gostei de informática, computador, videogame, eletrônica em geral, né? Tecnologia como um todo. Eu comecei bem do começo, que você pode me dizer mesmo, da carreira de TI, comecei como helpdesk, né? Helpdesk, comecei com suporte técnico, como field, né? Mexendo em máquina, hardware, software, instalando sistema operacional, instalando Office, naquela época, 95, né? Eram 29 disquetes, se não me engano, Office 95 Professional, né? E se você errasse o botãozinho para clicar para continuar, se desse cancelar, você tinha que voltar, começar tudo de novo. Então, eu comecei bem no começo, bem debaixo da minha carreira de TI. Trabalhei alguns anos nessa função também, depois pegando responsabilidades com administração de servidores, administração de rede. E esse ano fazem 20 anos que eu trabalho com segurança da informação. Nossa, é bastante tempo. Faz um tempinho. Parece às vezes que foi ontem, mas também ao mesmo tempo já dá para contar bastante história. Uhum. E comecei a trabalhar com segurança da informação numa empresa do ramo médico hospitalar. Tinha um projeto de implantação do COBIT, do SOX, na verdade. O COBIT fazia parte, né, dos controles de TI. E depois disso eu assumi responsabilidade nessa empresa para poder ser a pessoa de segurança da informação. E foi bem bacana esse projeto, foi a integração e depois integrada a outra empresa que comprou ela. A Siemens foi a empresa que comprou essa empresa e a gente integrou com o que já existia. Depois disso eu passei por diversas empresas, né? Como você comentou, experiência tanto como cliente como provedor de serviço, passei pelo setor financeiro, passei por utilities, também passei como provedor de serviço telecom, né? Mais recentemente agora telecom, varejo, atacado. Então, assim, tive uma oportunidade de trabalhar em várias empresas sobre vários contextos, vários ambientes, em vários papéis, né? Eu acho que isso foi extremamente enriquecedor. A minha formação diferente de muitos colegas da área, eu me formei como administrador de empresas, sempre quis ter um viés um pouco mais abrangente, apesar de gostar bastante da parte técnica. Depois fiz pós-graduação em gestão de projetos, liderança de pessoas, tenho algumas certificações aí na área, CISP, CISM, CISA, e depois eu fiz um programa executivo, um executive program. Eu acho que isso foi tudo muito importante para formar um profissional que tenta cada dia saber um pouquinho mais, né, ser um pouquinho menos ignorante, mas o aprendizado é eterno, né, nunca deixo de aprender e também convivendo com as pessoas, conversando com as pessoas, e foi muito enriquecedor, muito feliz essa trajetória toda, faço o que eu gosto, não fico triste no domingo à noite e não acordo chateado na segunda-feira de manhã, então é muito bacana passar por tudo isso, também conhecer pessoas aí da mesma maneira que nós nos conhecemos, né, como a gente se conhece e agrega, a gente sempre aprende mais, sempre é muito gostoso ter essas novas experiências, basicamente é isso. Com certeza é a que a gente fala, o conhecimento é seu, tá agregando a tua vida. Exato. Tem gente que não entende isso, né? Fala, cara, estuda, a gente sempre gosta de ouvir esse tipo de relato que você tá dando, até para os jovens se inspirar, porque realmente é conhecimento e é o tempo todo. E se você não correr atrás do conhecimento de agora, ele já vai ser do passado. Exato. Você perde o tempo, o timing, exato, né? Não, excelente. Agora sim, Ale, você sabe que a gente gosta de ir para as ruas ouvir a opinião das pessoas sobre alguns temas. Esse projeto ele tem cunho social, então a gente vai tratar hoje do tema de rede social blindada. Então você é o nosso convidado especial para tratar disso aqui. E a gente vai rodar a matéria do Jogo Rápido e a gente volta na sequência para começar a nossa conversa, tá certo? Perfeito, Alan. Obrigado, por favor. Obrigado. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um Jogo Rápido, diretamente da TVO. Hoje nós vamos falar sobre a rede social blindada. Mas o que é isso? O mundo de hoje é completamente conectado. As redes sociais tomaram para si um protagonismo no campo da comunicação, desestabilizando um cenário que antes era dominado por emissoras de TV e rádio, popularizando as mais diferentes fontes de conteúdo. Por outro lado, essa transformação
trouxe inúmeros riscos. E é sobre este ponto que vamos abordar as pessoas ouvindo as suas opiniões. Bora lá conferir? Bom, pessoal, estou aqui com a Estefânia. Estefânia, você faz o uso das redes sociais? Sim, faço. E qual é a mais comum para você, que você mais usa no dia a dia? O WhatsApp, principalmente, e o Instagram. Certo. E no Instagram, você costuma deixar o seu perfil privado ou aberto ao público? Privado. E por qual razão que você deixa ele privado? Por privacidade, basicamente. E você já ouviu falar de alguém que foi vítima de fraude por conta do perfil aberto? Já ouvi falar, sim. Você pode me contar com mais detalhes como que aconteceu? Eu acho que é bem comum, na verdade, né, isso acontecer, mas aconteceu com uma amiga minha, as fotos dela vazaram, fizeram vários perfis falsos e levou um tempo, né, até ela acionar o suporte do Instagram para conseguir apagar os perfis, um monte de amigo começou a denunciar, mas até lá isso já abalou ela moralmente, né, então foi um processo difícil para ela. Infelizmente, hoje em dia é bem comum, né, dessas coisas acontecerem. E em relação a promoções, você citou o Instagram, deve ter outros aplicativos que você costuma usar. Você já se viu tentada a comprar algo que era muito barato ou você chegou a realizar a compra? O Instagram ele é uma plataforma que eu acho que ela extrapola a rede social e se torna uma plataforma quase que de anúncio, né? Porque o algoritmo deles é muito inteligente e bem invasivo. Então, você tá lá conversando com alguém sobre alguma coisa, você abre o Instagram e tem lá um anúncio. Sim. É difícil sair, eu tenho tentado me tornar mais consciente, porque eu não gosto muito de me sentir manipulada pelas redes. Sim. Mas acontece, sim, de conhecer uma marca nova. Eu acho que tem o pró e o contra, né? Porque tem marcas de pequenos produtores, por exemplo, que eu não conseguiria conhecer se não fosse pelas redes sociais. Sim. Mas eu acho que tem que ter um bom filtro para você fazer uma compra e conhecer, botar no Reclame Aqui, ver se é uma empresa verdadeira, se não é. É sempre importante a gente verificar a procedência, né, desses sites, se são realmente reais, para não cair em golpes, né? Tem que ter essa consciência. Então, muito obrigada pela sua opinião, pela sua participação, agradeço. Obrigada. Bom, pessoal, agora estou aqui com o Wellington. Wellington, você costuma usar as redes sociais? Bastante. E qual é a mais comum para você que você usa no dia a dia? Instagram, LinkedIn e outras. Certo. E você costuma deixar o seu perfil no Instagram, no LinkedIn aberto ou privado ao público? A questão de deixar as redes abertas ou não vai depender da temática. Em algumas onde tem um caráter mais pessoal, como o Instagram, eu prefiro deixar fechado para um grupo de amigos, porque tem um caráter mais pessoal. Mas redes que envolvem questões como profissionais, como o trabalho em si, o LinkedIn, o ResearchGate, que são redes que eu uso bem de forma profissional, eu deixo aberta justamente para dar essa divulgação profissional. Isso é muito relativo, na minha opinião. Certo. E o Instagram, você costuma deixar ele privado por qual razão? Mais por privacidade mesmo? Isso. Acredito que o Instagram ele traz um grupo mais privativo, um grupo mais de pessoas onde você tem amigos e eu acredito que não é um caráter pessoal, então afasta um tanto essa questão profissional, hein? Muitas empresas querem te avaliar também do ponto de vista pessoal nas suas redes, então para evitar confundir esse meu lado pessoal com o meu lado profissional, eu prefiro deixar privado só para aquelas pessoas que realmente interessam saber sobre o meu dia a dia. São redes bem pessoais, né? São fotos que você tira com a temática, assim, de publicar aquilo que você está fazendo. Expor essa parte eu acredito que é muito pessoal e por esses motivos eu deixo fechado mesmo. E você já ouviu falar de alguém que foi vítima de fraude ou algo parecido em função do perfil aberto? Eu acredito que hoje, com discernimento sobre questões de imagens e pelo grande número de pessoas que publicam suas imagens nas redes sociais, eu não vejo isso como um mal, né? A gente tem políticas públicas e também políticas dentro do nosso sistema jurídico que atuam justamente nessa questão do direito de imagem, né?
O problema não está em deixar aberto ou não as redes sociais. Eu acredito que isso é muito pessoal. Tem pessoas que vão deixar as imagens abertas justamente porque elas querem, se sentem confortáveis em deixar o perfil delas aberto. Isso não é necessariamente algo que viria a ser um problema do ponto de vista criminal. Mas lógico, a partir do momento que você deixa a sua imagem de forma pública para as pessoas poderem acessar, você corre um certo risco. E isso não só do ponto de vista pessoal. Nas minhas redes profissionais eu também tenho uso da minha imagem nessas redes. E que qualquer pessoa com um intuito ou uma intenção ruim vai poder se aproveitar, né, dessa vulnerabilidade. Em relação às promoções nesses aplicativos, seja Instagram ou os que você mais usa, você já se viu tentado a comprar algo muito barato ou chegou a realizar a compra? Essa parte a gente sabe que os aplicativos eles recrutam inteligências que vão fazer essas menções, principalmente aquele mecanismo de busca que a gente está fazendo recentemente. Então acho que vem do consumidor hoje entender que essas ferramentas elas estão conectadas, porque tem um mercado que vende serviços e produtos por trás dessas indústrias e a gente tem que, como consumidor, entender isso e relevar. Sim. Porque querendo ou não, tudo que você acessa hoje na internet está sendo calculado. Sim. E está sendo transmitido para uma rede que vai estar acumulando essas informações e te fornecendo serviços e produtos. Sim. Perfeito, foi ótimo falar com você, obrigada pela sua opinião e pela sua participação. Muito obrigado. Bom pessoal, agora estou aqui com o Felipe. Felipe, você faz o uso das redes sociais? Sim, faço, acho que eu tô velho demais pro TikTok, mas ainda tô no tempo do Instagram ainda. Essas são as mais comuns para você ou tem mais? Eu uso bastante X, né, e antigamente usava Facebook, mas hoje o Facebook já foi ultrapassado, é mais Instagram mesmo. Entendi. E no Instagram, você costuma deixar o seu perfil aberto ou privado ao público? Eu prefiro deixar privado, né? Eu acho que deixar aberto, assim, todo mundo pode ver. Às vezes a gente não sabe quem tem interesse na nossa imagem. Às vezes bate um print e posta como se fosse outra pessoa. Verdade, você tem razão. Você já ouviu falar de alguém que foi vítima de fraude ou algo parecido por ter o perfil aberto? Sim, minha noiva, o perfil dela era aberto. A gente descobriu na cidade que estavam rodando no Tinder fotos dela como se fosse ela. Nossa. Aí uma amiga mandou, só que ainda bem que tava com outro nome, senão ficaria com medo, né? Nossa, essas coisas infelizmente acontecem, né? E com frequência. E agora eu queria saber em relação a promoções. Você já se viu tentado, seja no Instagram ou em outro aplicativo, a comprar algo que era muito barato? Ou você chegou a realizar a compra? Eu realizei uma época de suplementos alimentares, no kit com 4 suplementos por R$99. Assim, eu fiquei maluco, falei, vou comprar. O site era muito parecido com o site que eu já comprava dessa marca. Sim. Passei, aí depois um amigo meu falou que era golpe, ainda bem que o banco conseguiu bloquear a compra, senão já seria um valorzinho que sairia a conta legal, assim. Nossa, que ótimo que conseguiu reverter essa situação, né? É sempre importante a gente verificar a procedência, se o site é realmente verdadeiro ou não, para não acontecer esse tipo de coisa. Exato. Fico alerta para vocês aí, olhem 3 vezes, procurem amigos para tentarem te orientar, porque é muito complicado. Exatamente. Muito obrigada pelo seu relato e pela sua participação, Felipe. Ok, eu que agradeço. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Galera do Cisocast, é com vocês! Muito bem, estamos de volta aqui. O Ale, você viu que pelas matérias, as opiniões praticamente não existe divergência, né? Existe um ponto em comum que é você se blindar, você restringir seus acessos publicamente, no caso dos entrevistados aqui, né? E isso traz para a gente algumas impressões sobre o que a gente já viu em termos de análise que já fizemos ao longo de nossa carreira com alguns clientes, né? E eu queria saber de você se você considera que essas redes sociais elas são uma ameaça hoje em dia, né? E se elas são uma ameaça, como é que você poderá dar exemplos para a gente práticos de situações de risco às quais as pessoas estão expostas em função das suas redes sociais, possivelmente abertas ao público, né? Perfeito, Alan. Eu acho que vai ser uma ameaça ou vai ser uma coisa majoritariamente boa conforme você usá-la, como você vai usar a rede social, né? Como a gente viu na matéria aí, o pessoal já tem a consciência que precisa se proteger. A maioria das pessoas, assim, consegue
perceber que não é legal deixar tudo exposto, público. Começa a existir essa preocupação que há alguns anos assim era inexistente. Eram só as pessoas que eram mais do meio mesmo, que tinham mais esclarecimento, que sabia que tinha que fazer algum tipo de proteção de restrição. Uhum. Então, ao mesmo tempo, você tem um monte de usuário, uma infinidade de usuários, o pessoal mais idoso e agora os adolescentes, até mesmo crianças que começaram a usar a rede social que já não conseguem ainda alcançar esse tipo de necessidade, ainda não entenderam, ainda não sabem como configurar, ainda tem um pouco mais de dificuldade de mexer de uma maneira mais complexa com as redes sociais. Então aí eu vejo que a gente precisa continuar trabalhando muito forte na parte de educação, de conscientização, né? Não somente das crianças, isso seja uma matéria na escola desde do ensino fundamental, mas também dos pais para saberem lidar com as crianças, os adolescentes nesse momento que nós estamos, né? Desse contato extremo. Você, da mesma maneira que eu vejo que eu sei que você tem filhos, né? Tem filhos pequenos aí, estão crescendo, estão com muito acesso a tablet, a celular, ou uma TV, Smart TV também, que tem a conectividade, que tem rede social embutida, né? Tem o YouTube, tem o Facebook, tem tudo. Então, a gente tem que começar fazendo um trabalho de educação, para aquilo não virar algo negativo. E aí os exemplos, né, Alan, infelizmente sobram, né? Desde um que está extremamente comum, acho que eu não conheço ninguém que ainda não passou por isso nos últimos anos, nos últimos meses, pelo menos, da foto que está fazendo se passar por você no WhatsApp, né? Deepfake. Exatamente. E aí o pessoal começou a aprender que pode bloquear a foto do WhatsApp para quem não é contato. E aí o pessoal que está lá do outro lado começou a pegar as fotos que você tem público em outro lugar, por exemplo, no LinkedIn. Aí você vai falar assim, poxa, mas você também dá para bloquear a foto no LinkedIn. Mas aí é uma coisa que muitas vezes você não quer fazer, porque o LinkedIn você quer aparecer de uma certa maneira. Com né? certeza. Você tem uma rede social profissional para o mundo corporativo, para todas as empresas, para a Headhunter, afinal, para todo esse meio, que você quer também ter uma imagem vinculada. E a maneira mais comum de você fazer isso é você ter uma foto no seu perfil. E aí E convenhamos, assim, para empregabilidade, para processo, Exato. quem não é visto não é lembrado, né? Exato, assim, facilita, né? E quem está do outro lado pesquisando quer ter essa facilidade. Exato. Ainda tem algo para a gente avançar, para a gente poder mais naturalmente ficar protegido, né? Acho que até mesmo o próprio LinkedIn e outras redes sociais profissionais vão ter uma possibilidade de configuração mais sofisticada no futuro para poder fazer essa granularidade de uma maneira mais simples, É isso. né? Então o cara percebeu que você deixa a sua foto lá pública, consegue copiar essa foto e consegue usar no WhatsApp. Outro exemplo também, o phishing via e-mail, o phishing scam já existe há muitos e muitos anos, falando de TI, né, 20 anos, de 15 a 20 anos. Já é uma eternidade no mundo da tecnologia. E agora o pessoal já começou a migrar já, nos últimos anos pro SMS, o smishing, né? E agora também usar também a questão da central telefônica falsa, né, para poder falar que você fez um Pix, que você tem que entrar em contato para parar aquele Pix, aquela transação. E isso também é um golpe que ele não está diretamente ligado a uma rede social, mas ele tem muito a ver porque essas empresas que têm essas plataformas de e-commerce estão nas redes sociais, tem os anúncios lá, você chega lá, então tudo acaba sendo muito misturado. Tá? E o objetivo é engenharia social. Esse é o ponto. Exato. Não interessa o meio, né? Você extrapola os meios. Você começa a navegar entre os diversos meios, diversas mídias, né? Voz, dados, streaming, o que seja, para poder atingir esse objetivo. E aí nós temos esses diversos exemplos e existem as maneiras técnicas de você se proteger usando a tecnologia. E existe também a base toda que eu estava comentando agora há pouco, que é as pessoas serem educadas, esclarecidas. Sim. Né? Porque as empresas avançam com as medidas de defesa, os atacantes avançam com as maneiras de ataque. Agora você tem um acelerador, um potencializador que é a inteligência artificial, que todo mundo está falando. E, claro, além do hype, além de tudo que é exagerado, existe uma parte muito forte, muito real da inteligência artificial
também para segurança da informação, tanto para ataque quanto para defesa, né? Então, eu acho que existe uma necessidade muito grande das pessoas continuarem ganhando consciência dos direitos e deveres que têm como cidadãos digitais para poder se proteger e poder estar utilizando isso aí de uma maneira plena. Sim, você falou do deepfake e eu lembrei, eu tenho visto muito disso, né? Eu queria até comentar duas coisas. Ela falou daquela questão da gente estar trocando uma ideia aqui, conversando, daqui a pouco o Instagram aponta uma solução. Você sabe que minha casa, ela fica completamente zoneada de folhas que as meninas, minhas filhas, desenham. Uhum. E, tá aqui papai para você, mamãe tá aqui coração. E a gente deixa elas à vontade, Sim. arrebentando porque a gente gosta, isso é alegria. Só que esses dias, pelo Instagram, apareceu a mensagem, né? Olha, temos um quadro que suporta 350 desenhos de criança. Eu nem imaginei que existisse isso. Outro dia a gente comentava sobre umas dores no pé, nos pés, alguma coisa assim. E logamente o Instagram, graças ao maravilhoso Big Data, sua Alexa gigante, conseguiu detectar e veio nos indicar a oferta também disso. Ou seja, a gente está sendo bem vigiado. Então, eu entendo que você tem ali um impacto em relação à questão das leis de privacidade, você tem um impacto em relação ao risco iminente de um vazamento de informações sensíveis suas, Uhum. e você tem um risco iminente também que é pautado na fraude, né? Aí entrando no que eu te falar, que é o segundo ponto, me recordo que a gente vai fazer um levantamento de credenciais vazadas, e aí descobrimos uma página no Instagram que lá continha, me parece que uns, não sei se eram 80 mil seguidores, alguma coisa assim, de uma empresa de comunicação. Só que quando nós olhamos para os posts mais recentes, ele apontava lá apresentadores que nem trabalhavam mais nessa empresa de comunicação, e eram os mais recentes. Então, qual é o ponto disso? Pô, o camarada vai lá, faz uma campanha de doação, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Uhum. O pessoal vai lá, cai num negócio desse, manda dinheiro via Pix, vê que tem muita gente e dá crédito àquilo. Sim. É muito comum, né? É bastante. Essa parte da fraude, você vê assim que tem uma velocidade muito grande, é realmente muito rápido, como eles conseguem se preparar para poder tirar proveito do assunto do momento. Agora, infelizmente, é a questão das enchentes que estão acontecendo em todo o Rio Grande do Sul, né? 80, 90% das cidades impactadas, é um número muito grande. Então, o pessoal, acho que no primeiro pro segundo dia já tinham já os Pix falsos, né? As campanhas falsas de doação. E a cada tema que surge de relevância, que ganha grande mídia, que está inclusive nas mídias tradicionais, as TVs e o rádio, já vem em carona já o pessoal que trabalha com isso. Então você vê que não é mais uma coisa por acaso, pontual. É um trabalho profissional, não é mais amador. Nós estamos lidando com profissionais, né, do lado de lá. E do nosso lado a gente tem que ser cada vez mais profissional e fazer um trabalho muito intensivo e que seja cada vez mais transparente para o nosso usuário, para a nossa família, para todo mundo que a gente quer bem, que cerca a gente e nós mesmos, que seja cada vez mais transparente, que a pessoa tenha esse trabalho de conscientização, que ela tenha acesso à informação, que sejam processos que sejam menos invasivos, mas... Por isso que eu acho que é muito bacana a gamificação, porque você estimula a pessoa, principalmente das gerações mais novas, a se engajar e fazer aquilo ali, e não é chato pra caramba. Não é o momento do treinamento, nada contra, mas o treinamento de compliance que você faz na empresa, você fala assim, putz, né, jura, né, que a gente vai fazer isso agora, e é super necessário, mas as pessoas acham que é chato, porque de repente está sendo feito, está sendo apresentado de uma maneira maçante, uma maneira muito tradicional. E aí eu acho que esse é o mesmo caminho que a gente tem que seguir na segurança da informação, tudo que tem a ver com essas fraudes digitais. Ser algo muito lúdico, didático, gamificado, interativo, para que seja um negócio legal que as pessoas façam assim, com prazer, sem perceber, né, muito transparente, e que seja muito atualizado para poder acompanhar toda essa atualização. Para virar uma rotina daquilo da vida dela, né? Exatamente. E a gente vê isso acontecendo dentro das empresas, as plataformas, as ferramentas cada vez mais
de um treinamento recorrente, se você não tem, você vai fazer 2 treinamentos por ano, 3 treinamentos por ano, você vai fazer um treinamento mensal. Não, é a todo tempo, a todo instante, de diversas maneiras, para você também estar confortável em navegar com essas diversas mídias em que você vai ser abordado, em que você pode passar por uma situação de engenharia social, de fraude. Então, isso é extremamente importante. A gente já avançou muito, mas ainda tem muito mais para avançar. Né? Eu acho que você foi muito feliz quando você falou a respeito dos treinamentos e quando você vinculou a questão da gamificação com a juventude, porque eu acho que o ponto central é que todo e qualquer treinamento é válido, só que você entender para quem você está levando esse treinamento em relação ao perfil dela, perfil comportamental, né? Porque se a gente começar a pensar assim, a pessoa pode ser digital, visual, sinestésica, aditiva e, evidentemente, usar todos os sentidos. Nem sempre, se a gente der um treinamento fundamentado em cima de um modelo, aquilo vai servir para 100% daquelas pessoas. Perfeito. Né? Então, você foi bem cirúrgico nesse sentido. Eu acho que é importante você se ater a isso aí também. Eu queria saber como é que uma pessoa leiga ela pode identificar perfis falsos nas redes sociais para evitar que ela participe de promoções que não fazem sentido nenhum. Aqui é um outro parênteses que eu gostaria de fazer aqui, né? Eu acho que eu já contei em uma dessas edições anteriores. Eu recebi uma vez no Instagram também o velho da van, né? Eu cheguei a contar, vocês até me desculpem se eu estiver repetindo isso aqui, mas eu acho que é importante. O velho da van noticiando uma promoção de iPhones. Me parece que a Van é uma das que mais vende iPhone, né? E ele dizendo assim, olha, fomos autuados pelo Procon, primeiro que como é que o empresário informa que foi autuado, mas enfim, fomos autuados pelo Procon e estamos fazendo uma promoção de iPhone a R$ 159, ou a um valor um pouco menor, não sei, e porque temos que nos desfazer de um lote assim assado. Mas detalhe, ele começou com uma matéria do SBT, os jornalistas do SBT falando e a voz aparecia ser dos âncoras do jornal do SBT. E depois veio o noticiário, a matéria que eles fizeram de fundo como se fosse de um jornal, e depois entrou essa matéria com o deepfake do velho da van, e lá vinculado também a um comércio eletrônico pelo Instagram. Ou seja, a pessoa recebe aquilo, ela vai reunir esses elementos todos e vai achar que tá tudo bem, porque o Instagram, imagina, o Instagram não vai permitir na cabeça dela, né? Exato. Eu acho que, assim, eu estou encantado com esse exemplo que você trouxe aqui, Alan, porque eu pensei, agora mesmo eu pensei assim, pô, os caras pensaram na jornada completa, né? Toda. Os caras fizeram um treinamento de Customer Experience, UX Experience, né? Que muitas vezes as empresas não têm para poder trazer cliente, e os caras fizeram, né? Sim. E é o que você falou, eles estão cada vez mais sofisticados, são profissionais mesmo. É assim, porque o cara teve que parar para pensar nisso. Sim. Né? Ele não usou somente uma isca, né, que geralmente é utilizado. O cara fez uma jornada inteira, aí ele montou uma matéria, montou um cara super conhecido, tá usando um produto extremamente desejável. Então aí já dá para fazer um link já com que você me perguntou, como é que a gente consegue detectar isso, né? Tem algumas coisas que não falham, né? Uma das primeiras coisas que eu posso falar, parece bom demais para ser verdade. Isso, os inimigos não mandam flores, meu pai dizia. Boa, excelente. Os inimigos não mandam flores. Parece bom demais para ser verdade. Eu acho uma coisa nessa linha, né? Parece bom demais para ser verdade. Vamos fazer um pequeno raciocínio aqui que eu acho que as pessoas têm que fazer. Tem que passar por esse raciocínio antes de fazer qualquer coisa. Vocês acham que qualquer tipo de empresa vai vender um produto abaixo do custo dele? Claro, a gente sabe que tem margem aí, né? Mas né? Como é que um iPhone vai custar 159, 459, 999? Que seja. Não paga nem as peças. É isso aí. Não paga nem as peças, né? O custo, dependendo do iPhone, ele chega perto de $1.000 o iPhone completo, né? Em termos de peças. Sim. Os mais sofisticados, eles chegam perto dos $1.000. Né? Só a tela, se não me engano, a gente está falando de $250 nos modelos top de linha. Então, assim, é bom demais para ser verdade. Segundo teste,
né, que eu acho que a gente pode fazer. Aliás, segundo comportamento, segunda atitude, a gente dá um passo atrás, né, e checar as fontes, né, porque ele quer pegar você naquele momento, ele quer conduzir você para essa jornada Venda de impacto. de impacto, exatamente, perfeito. Venda de impacto que você não tem tempo de olhar para o lado, você fala, não, eu preciso comprar isso agora, É isso aí. me dá agora, né? Cadê o link? Cadê o Pix? Cadê o Pix para comprar? É. Então ele não quer que você olhe para o lado, que você pense, ele quer que você haja. Óbvio, ele quer seu dinheiro, ele quer que você gaste o seu dinheiro com ele, que ele quer te enganar. Então, não seja tão empolgado. Tenha o comportamento de dar um passo para trás, pensar e checar fontes, né? Se você fizer uma simples pesquisa ou se você conversar com alguém, você fala, não, peraí, não é você. Ou seja, dá um Google lá, vê o nome da É, empresa, busca lá a matriz, vai no buscador, coloca assim, ó, CNPJ, empresa tal, matriz, telefone, no buscador. Vai aparecer os contatos telefônicos que são da empresa, verifica se é direitinho aquilo mesmo, não é isso? É isso que você tá falando, né? isso não. Checagem básica, Uhum. né? Para saber se aquilo tem Procedência. procedência, né? Se aquilo tem procedência. É a segunda coisa. Não vamos entrar nem em questão de padrão de consumo aqui, se você precisa ou não do produto, né? Sim. Poderia até, se não, vamos pensar se a gente precisa gastar essa grana aqui, porque às vezes a pessoa também, por causa da empolgação também, a pessoa fala, não, eu não estou precisando de repente do iPhone, mas eu vou comprar porque para esse valor eu revendo com tremendo de um lucro, Muita gente deve pensar assim. Muito. né? Eu compro por 500, eu vendo por 5 mil ali, nossa, já ganhei meu mês. Dropshipping. Dropshipping, é quase um dropshipping otimizado, vamos dizer assim, né? E não, Pronto. né? Então, assim, essa questão do pensamento. Assim, tem os sinais que a gente sempre olha, né, em termos de site, da escrita, da gramática. E aí tem um ponto que a gente tem que tomar tem que prestar atenção mais ainda, Alan, é que essa questão da escrita, né, principalmente quando você vê e-mail, né, ou também um próprio anúncio na rede social, que até pouco tempo atrás você tinha um padrão que sempre era mal escrito Uhum. e com erros. E aí, graças à inteligência artificial, nem isso existe mais. Eles fazem um anúncio por ali e já faz um anúncio escrito perfeitamente e mais convincente ainda. É isso aí. Então, um dos sinais que você podia enxergar ali da fraude, né, do negócio que chamava atenção, você bate o olho e fala assim, nossa, mas será que aquela pessoa ia escrever Forma vortemo. forma vortema menos, né? Eu vou ir lá. É isso, não, tinha muitos sinais. Sim. Esse sinal sumiu. É. Eles conseguiram superar isso. Uhum. Mas sempre tem alguma coisa que chama atenção, assim. É usar o senso crítico, Sim. né? Que tá conectado com dar um passo atrás. Uhum. É usar o senso crítico. Alguma coisa não vai, Não tá batendo. não vai cheirar bem. Né? Tudo bem, internet ainda não tem cheiro, né? Mas alguma coisa você vai olhar assim, não tá fazendo sentido, não tem, as peças não estão se encaixando. Eu acho que o nosso subconsciente avisa. Exatamente. Ele avisa. Eu queria saber de você o seguinte: você acha que a nossa população, você vai entender por que eu tô falando, eu vou te perguntar, tá? Não vou Claro. externalizar minha opinião, não. Mas você acha que a nossa população, majoritariamente ou não, ela tem um perfil muito de assistencialismo, ela requer facilidades, ela compra com facilidade as facilidades, ou seja, ela compra a ideia das facilidades? Sim. Você acredita nisso? Sim, e aí eu vou extrapolar questões maiores até mesmo de política ou de contexto, Sim. do contexto político que a gente esteja passando de um lado ou de outro, que você tem que pensar que quem está fazendo essas campanhas bebe na fonte dos marqueteiros legítimos. É isso aí. Então tem aquele estímulo para você usar. Vamos pensar um pouco, deixar um pouco de lado a questão da compra nesse momento. Vamos pensar da questão do uso, né, de tudo isso, das redes sociais, de todas essas ferramentas mais populares, dos apps, apps que o pessoal usa. Ele é feito para você conseguir usar, para ser fácil. Uhum. Né? Esse é um fenômeno que começou, não é que começou junto com ele, né, mas que explodiu com a invenção do iPhone, que é a consumerização. Você não precisa mais ter um conhecimento técnico avançado para você usar tecnologia. Sim. Uma das
barreiras que existiam para o uso da tecnologia pelas pessoas que não eram de tecnologia, para as pessoas leigas, era a facilidade de uso. E quando veio o iPhone, iPad e outros produtos, né, que a gente lembra muito desses, essa barreira foi grandemente derrubada. Isso. Uma interface extremamente simples, de toque, sem prompt de comando, sem linha de comando. Você entra e se você der para uma criança, como a gente faz hoje em dia, Uhum. a criança nunca teve uma aula, um treinamento de conceito de rede, de TCP/IP, de programação, mas ela consegue usar. Intuitivamente, ela daqui a pouco te ensina, inclusive, Eu te né? ensino, não, você entra É. aqui, papai, você entra aqui, mamãe, você É. faz assim, você faz assado, acontece isso por causa daquilo. E a tendência é que a tecnologia como um todo seja cada vez feita de uma maneira cada vez mais acessível. Uhum. E aí que a gente tem que ter muito cuidado para manter as nossas capacidades cognitivas do questionamento e do senso crítico. Isso. Porque você imagina que daqui a alguns anos a gente vai estar interagindo de uma maneira mais natural ainda, mais imersiva ainda com todas essas tecnologias e a tecnologia, a inteligência artificial, com o metaverso ou com uma versão dele, e que você vai ser muito mais natural você conversar e essas tecnologias interagir com você, e a sua vida vai ficar cada vez mais simples em alguns aspectos. Você interagir com a tecnologia aqui. Hoje ainda você tem que pegar, você tem que tocar, você tem que digitar. Uhum. Você tem que apertar um botão antes de falar muitas vezes. Cada vez mais você está fazendo interações com as tecnologias, com as ferramentas, de uma maneira natural, conversacional. Até mesmo os últimos lançamentos, os últimos features que estão sendo implementados na inteligência artificial, no ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, ele está ganhando o poder de entender você falando com ele de uma maneira natural e processar aquilo e te dar uma resposta. Sim, perfeito. Então Perfeito. você vai ganhar, a gente vai mergulhar mais para dentro disso, né, dessas ferramentas, da tecnologia, e a gente vai cada vez mais perder esse discernimento da fronteira do que é real e do que é virtual. É isso aí. Vai ficar cada vez mais embaçado e a gente vai ter que manter o nosso senso crítico, o nosso discernimento para a gente se encontrar, Com certeza. para a gente se localizar. Né? Isso vai ser cada vez mais importante. Com certeza. Não, você tem toda a razão, viu? Tem uma página no Instagram, eu não vou falar por uma questão de preservação e para a gente não ter problema jurídico também. Perfeito. Mas tem uma página no Instagram que o pessoal vai até lá, ele é voltado aos aeroportos. Tá bom. Então vai lá uma moça, por exemplo, e o pessoal gosta de fazer selfie. E ela vai lá, ela posta imediatamente nesse portal a mala e ela informando que ela está indo para tal país. Quando ela posta lá a foto dela com a mala, tem alguém que já está acompanhando a vida dessa moça, espera ela embarcar. A hora que ela embarca, liga para a família, porque ela está em modo avião. Uhum. Estou aqui com a fulana de tal e será degolada ou cortar a orelha ou qualquer coisa assim se você não me transferir tanto de dinheiro ligando pro pai, pra mãe, sei lá. Uhum. Porque muitos usam as redes sociais para ficar sair cantando tudo que vai fazer da vida. Sim. Vou viajar, vou para os Estados Unidos, vou andar de barco, não sei o que. Então, assim, você está dando, né? A gente fala que está entregando a joia pro inimigo. Uhum. E isso tem sido cada vez mais comum. Então, você tem, ao mesmo tempo, o risco de um sequestro, você tem o risco de uma fraude, o fato da pessoa, do agente mal intencionado, tirar, né, daquela família, faz com que ela sofra, imaginando que a filha realmente foi pega, ou filho, etc. O que você diria para as pessoas em relação a esse tipo de coisa, né? Como que elas podem se blindar para evitar? Claro que tem a obviedade do que eu estou falando aqui, Uhum. por si só já responde, mas de modo geral, quais as dicas que você daria para quem está nos escutando para tomar certos cuidados, né? Que não seja eu falando, você que é especialista no assunto, por favor. Não, claro. O que eu acho que a gente pode falar, Alan, é assim, a questão de comportamento das pessoas, da própria pessoa, né, de evitar expor algumas coisas, né, nas redes sociais para poder usar isso aí
dar ouro pro bandido, né? Munição e aquela coisa toda. Eu também vem junto com isso para mim. Eu volto novamente na questão da educação, que é você também falar para sua família assim, falar assim, olha, gente, não é porque a pessoa vai ligar aqui, coisa e tal, que você vai sair transferindo dinheiro para todo mundo, porque não é assim que funciona. É isso aí. O pessoal está fazendo isso, então vocês também tiram um pouco a emoção de lado para poder pensar mais friamente o que está acontecendo, esperar de repente o que está acontecendo antes de fazer uma transferência. Porque assim, se você tem se você tem um criminoso que quer fazer uma extorsão, mesmo que seja um sequestro, que ele sequestre efetivamente a pessoa, ele não quer fazer nada com essa pessoa porque ele quer, na verdade, o dinheiro. Ele não quer machucar a pessoa, a não ser que seja um psicopata, uma coisa muito específica. Sim. Né? Mas pensa que ele visa o ganho financeiro. Então, ele não vai... É difícil falar isso, né? Mas ele não vai sair matando, né? Ele tem todo o interesse de que essa pessoa continue viva para ele poder ganhar dinheiro. Realmente ele vai partir para um lado se ele não tiver alternativa, se você tirar essa alternativa dele. Mas pensando, levando em conta isso, e que tem chance de ser algo falso, e você não tem como descobrir com 100% de certeza naquele momento, é preciso manter a calma. É muito difícil, né? Principalmente, poxa, a família de repente está num momento delicado, ou a pessoa passou por uma situação recente já de perigo, e acontecer alguma coisa, então as pessoas têm muita dificuldade de manter a calma nesse momento, né? Mas ter essa calma, ter essa frieza, para não poder para poder não ficar caindo nesse tipo de coisa. Uhum. Né? E as redes sociais passaram a ser uma válvula de escape para muita gente humilde também, porque Sem dúvida. o pessoal, eu costumo dizer, e não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas sinta-se à vontade de contestar e me corrigir se você achar que necessário. Eu costumo dizer que as redes sociais, elas se baseiam nos 7 pecados capitais. Então, é natural que você veja as coisas pelo Instagram e sonhe com muitas coisas que você não dispõe. Uhum. Mas aquilo vai se tornando um hábito e um vício de conviver com aquilo, enfim, isso interfere até no próprio comportamento. Sim. E faz com que muita gente que às vezes é desprovido de recurso, num dado momento, sim, queira se mostrar, queira mostrar que está bem, que atingiu o objetivo. Isso acontece. E existe também o outro lado, que é o lado da vaidade também, de querer dizer, olha, estou indo para Londres. Eu me lembro que uma vez eu parei no aeroporto, na esteira, para pegar minha mala, e uma moça começou a falar alto, gente, alto assim, você viu nitidamente que ela queria chamar a atenção. Minha mala não saiu até agora, que não sei o quê, poxa, eu vim de Londres. Então, assim, é uma vaidade, uma coisa tão boba, mas havia necessidade disso. Então, para o ser humano tem um pouco de tudo, né? Mas eu queria saber de você o seguinte, você acha que uma pessoa que tem esse hábito de utilizar as redes sociais para essa finalidade, ela corre um risco maior do que aquela que se bloqueia, que se reserva, que coloca duplo fator de autenticação? Como é que você enxerga isso, ou não necessariamente? Porque também tem o outro lado, muita gente hoje usa as redes sociais sim, para engajar público. Uhum. Então você tem de tudo, né? Exato. Tem os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que você fica mais seguro, se você simplesmente bloquear tudo, de repente você está cortando algumas possibilidades também. Né? O acesso a você, num sentido mais básico, o acesso legítimo de alguém que tem interesse em você, por exemplo, para poder fazer um hunting profissional, ou você é um profissional liberal para descobrir quem que você faz aquilo. Né? Então, geralmente a palavra de ordem que a gente vai usar, que a gente vai buscar, o que a gente vai buscar é o equilíbrio. É isso aí. Né? O equilíbrio. Mas aí, Alan, também tem as coisas que são higiênicas, que a gente tem que fazer. Por exemplo, o duplo fator de autenticação, todo mundo tem que ter hoje em dia. Sim. WhatsApp, todas as redes sociais. Né? Não compartilhamento de senhas. Pelo amor de Deus. Né? É que assim, quem está trabalhando já nesse meio há tantos anos, né, até já está cansado de falar disso, né? Mas a gente sabe que tem que continuar educando sempre, né? Sim. Então, não compartilhar senhas, habilitar o segundo fator de autenticação, entender quais são as ferramentas de segurança que tem em cada plataforma para você poder sair daquele aperto no momento que alguma coisa dá errado. Poxa, tem que denunciar, pedir para os amigos denunciarem para
que o perfil foi tomado, que foi invadido para poder a pessoa retomar o perfil. Saber que tem que fazer assim, saber esses procedimentos, Sim. né? Porque às vezes está realmente fora da sua mão, acontece, às vezes vai acontecer por causa de um comportamento errado. As pessoas têm que saber como se virar, né? O que ela tem que fazer quando acontece alguma coisa errada. Não só para as horas boas, mas também na hora que não é tão boa, a pessoa saber o que fazer, né? Ter esse conhecimento mínimo. Beleza, tem as prevenções e tem a recuperação, né? Das contas, de tudo, sistemas. Como a gente faz esse sistema também, a gente tem que entender disso também. Aí a parte que não é tão legal, que é mais chata, né? Não tem aquele pelo de você saber as coisas legais como a ferramenta faz, ou de repente para você é muito simples habilitar um segundo fator de autenticação, alguma coisa assim, mas as pessoas, principalmente se querem fazer o uso completo, querem realmente usar as redes sociais para as coisas positivas, para ganho pessoal, né, de várias maneiras, tem que saber também como você vai se recuperar se acontecer alguma coisa fora do normal. É isso aí, com certeza. Bom, eu acho que você também blindar o local que você mora, proteger a sua casa, a sua família, omitir a sua residência, é um outro ponto bem importante também. Perfeito. Então, basicamente isso. Então, estou de acordo com você. A conversa está muito boa, mas eu preciso passar um recadinho aqui, para a gente poder cumprir o nosso cronograma. Assim, eu quero agradecer demais a vocês que estão encaminhando sugestões de pauta. Essa daqui foi uma das sugestões que a gente recebeu. A gente acolheu porque achou muito interessante o tema, tá? Então, assim, minha gratidão a vocês por terem encaminhado. Continuem enviando as sugestões de pauta, muito legal. E também queria falar que nós temos um canal chamado oportunidade@cisocast.com. Você que precisa de profissionais de segurança pode encaminhar através de oportunidade@cisocast.com a sua oportunidade, né, da área de segurança, cibersegurança, áreas de desde proteção e privacidade de dados. A gente está aqui para poder ajudá-los também e fazer essa corrente do bem aí, que é uma coisa das pautas que a gente defende aqui, tá? Esse projeto é um projeto que ele contém o patrocínio da WithSecure, que é uma das maiores empresas de segurança de software para todo mundo, né? E a gente vai rodar o comercial dela, eu pedi a produção que rode, e a gente volta na sequência, por favor. A WithSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos de volta aqui. Ale, você já conhecia a WithSecure? Já tinha ouvido falar dela? Olha, confesso, Alan, muito por cima, assim, né? Uhum. E é interessante conhecer novos players. Para mim, é oxigênio, né? Gente nova, é oxigenação, né? Do nosso trabalho, conhecer pessoas, empresas novas, soluções novas. Então, que bacana que tem alternativas, né? A Isso gente aí. sempre tem que olhar porque vem as inovações aí, sempre alguém, de repente, que você não esperava vai trazer uma inovação. Claro, tem os players consolidados, sempre estão inovando e tudo mais, mas não podemos ignorar o que está vindo aí também de outros lugares não tão conhecidos, tão consolidados assim. Com certeza. A WithSecure, ela não é uma empresa nova, a marca é nova, mas ela é a antiga F-Secure, que tem uma estrutura gigantesca na Finlândia. Conheço. Essa você conhece? A F-Secure é bem tradicional, né? Isso. Um nome de bastante tempo já no mercado. Isso. Inclusive, a gente tem o Thiago que participa, vira e mexe aqui dos episódios, e ele conta pra gente sobre os primeiros casos de ransomware que aconteceu em meados de 89, 90, assim. Acho que foi, não, perdão, 90 e alguma coisa, tô falando besteira.
Até porque antigamente você não tinha rede, né? Até o 95 lá você não tinha. Mas ele conta aqui especificamente de um caso, né? Muito associado ao que a ferramenta consegue fazer e proteger. A gente optou por trabalhar com a WeSecure, né? Porque é uma plataforma que ela é muito reconhecida na Europa, reconhecida nos Estados Unidos, na América Latina cada vez mais reconhecida também. E então a gente aconselha você que tem hoje interesse em conhecer a plataforma, você pode clicar no QR Code que está aqui em cima. Você vai ser direcionado a uma tela. Nessa tela, que é uma landing page, você tem lá o mesmo comercial que você acabou de assistir, para poder revisar e ter uma interpretação do que é. Você pode solicitar uma apresentação, você pode solicitar uma prova de conceito, qualquer coisa que você necessitar, venha através disso. E se você avançar num projeto como esse, a parte de gestão de vulnerabilidades é excepcional, excepcional. Você tem um console único lá, que entrega muita coisa dentro de um console único, e você vai ampliando o leque à medida que você necessita para atender EDR, para atender a postura na nuvem e tantas coisas mais, tá? Então, entre em contato, você tem o código CISOcast 2024 para obter um bom desconto também, tá? Mas, como eu sempre falo, faça primeiro uma prova de conceito, né? O produto não tem culpa de nada. Se você não olhar pelo seu processo, depois não adianta reclamar com fabricante nenhum, né? E a WIF, a gente faz questão de falar aqui. A gente está chegando no finalzinho. Eu queria, primeiramente, agradecer demais a você, te fazer uma última pergunta, né? Eu queria saber como é que você acha que, diante das redes sociais, a gente está falando que o modelo do Google, por exemplo, tende a mudar a partir de agora, fala assim, Gemini, você tem várias movimentações aí, porque aquele buscador tradicional, ele tem prazo para acabar, né? Sim. Como é que você olha para as redes sociais também quando você pensa na inteligência artificial, né? Como é que você imagina que as redes sociais futuramente vão se comportar? No passado a gente teve o Orkut, não vou nem falar da BBS do passado, esquece, vamos abafar. Mas vamos falar aqui, né? Não vou falar nem, esquece, deixa eu falar. ICQ e tal. Mas vamos falar, tivemos o Orkut, que na época foi uma febre, ele teve um tempo de vida útil, acabou. O Facebook, eu não vou dizer que acabou, porque ele está lá, presente, mas a gente sente, assim, uma queda constante com o passar do tempo em relação às pessoas que realmente se engajam através dessa rede, né? E a gente vê hoje uma atenção muito forte, muito focada nesse momento, em TikTok, Instagram, até em função dos shorts, a postura daquela pessoa que utiliza está mudando também. Mas aí a gente pensa na inteligência artificial, porque ela tem o ônus e tem o bônus. Sim. Como é que você enxerga a rede social do futuro em relação à inteligência artificial? Percebe que eu fiquei te dando um tempo, porque eu te peguei surpresa na pergunta, né? Não, essa é uma excelente pergunta. Agradeço pela pergunta, Alan, Imagina. porque assim, eu acho que um dos seus papéis aí é também provocar, né? Para fazer o pessoal pensar, né? É isso aí. Só pergunta fácil não vale. Não, essa pergunta é muito boa, porque assim, eu particularmente acredito que a gente vai continuar tendo uma rede social, vamos dizer assim, mais mainstream, mais popular, que vai seguir muito a tendência do que o povo consome, usando inteligência artificial para direcionar anúncios, ferramentas, isso tudo as empresas vão usar toda essa inteligência, toda essa tecnologia para continuar dando ao povo o que ele quer. Eu acho que vai ter, primeiramente, esse tipo de rede social. O segundo tipo de rede social, e a gente já está começando a ver alguns movimentos um pouco mais concretos, vão ser as redes sociais para quem pode investir em uma experiência mais imersiva. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quem pode investir num equipamento como, por exemplo, o Apple View, né? O óculos da Apple, ou o óculos da Meta, esse tipo de ferramenta, de ferramenta no sentido de vestíveis, de smart, eu acho que vai começar a trazer uma experiência cada vez mais para dentro, mais imersiva para dentro do que a gente conhece, como a gente está ouvindo falar de metaverso, né? Mais sofisticada, né? Para realmente você ter uma realidade virtual e aumentada
cada vez mais presente. Mais realista. Aumentado, mais realista e a realidade virtual, com mais possibilidades, com mais imersão, com mais funcionalidade, mas eu vejo que isso não vai ser para todo mundo que vai conseguir fazer o total, vai tirar total proveito disso, né? Então eu entendo que você vai ter uma segregação no sentido que você vai ter, vão dar mais funcionalidade, mais possibilidades para quem pode investir, e isso vai ser um negócio que vai crescer. E aí, assim, eu vem à minha cabeça até um filme que eu estava participando de uma live ontem de uma das empresas que trabalha muito com a questão de inteligência artificial, que o pessoal lembrou um filme muito interessante. Esse filme já tem, acho que uns 15 anos, do Bruce Willis, chama Surrogates, em inglês, que é substitutos. Que qual que é a ideia central do filme? Que no futuro as pessoas não vão precisar mais sair de casa para viver suas vidas. Elas vão estar conectadas numa máquina em que elas vão estar imersas na realidade virtual. Só que não é somente realidade virtual, elas vão estar, na verdade, conectado com o surrogate dela, que é o substituto, que é como se fosse um robô, um androide, que ela vai comandar o androide, ela vai viver a vida dela através do androide, e o corpo físico dela vai ficar em casa, protegido lá, seguro, bonitinho lá, mas ela não vai deixar de viver a vida dela no real através desse surrogate, desse substituto, dessa máquina, assim por dizer. E aí, claro, uma coisa interessante desse filme é que nesse futuro não tão distante, né, tem as pessoas que não querem se conectar às máquinas de maneira nenhuma, tem as pessoas que não têm a possibilidade financeira de se conectar a essas máquinas, que essas máquinas podem passar por upgrade, inclusive de visual, né, estético, né, a pessoa fica mais bonita, mais bem apessoada, e quem tem dinheiro consegue ter várias dessas máquinas. Então ela pode ser várias pessoas diferentes, sendo ela mesma, né? Então eu imagino que a gente vai começar a migrar para um modelo que tenha todas essas possibilidades, mas que não é todo mundo que vai poder participar, que vai poder usufruir disso aí. E aí as redes sociais vão ter cada vez mais um viés de manter as pessoas conectadas para consumo. E você sabe que você está falando isso? Seguramente muita gente vai achar um absurdo o que você está falando. Eu estou dizendo, mas peraí. Possivelmente. Mas não é um absurdo. Eu concordo com você inteiramente. Se você olhar os filmes do passado, os filmes que tratavam de situações futuras, como ter um dispositivo, conversar com a pessoa, nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Sim, sim. Então, assim, eu costumo dizer que tudo que você pensar é realizável. Então, isso que você está falando é uma realidade. Os robôs, eu gosto de falar sempre da Boston Dynamics. Excelente, é um ótimo exemplo, são extremamente avançados. Eu estava vendo um robô saltando no ar para dar um golpe em outro, saltando no ar. Quer dizer, isso aqui no passado, os carros inteligentes e autônomos que não precisam de motorista, tudo isso era tratado como algo impossível de acontecer. As pessoas satirizavam achando que era impossível. Então, o que você está falando, eu estou de inteiro acordo, acho que tem todo sentido e acho que, infelizmente, é o nosso caminho. O que a gente tem hoje aqui, de ir para um restaurante, a família inteira num celular e pouca conversa, isso já é um prenúncio de que o futuro, a tendência é as pessoas serem cada vez mais isoladas, reservadas, ao mesmo tempo que serão muito conectadas. É aquela coisa que a gente fala, distante com os mais próximos com os mais distantes. Então eu concordo com você. Parabéns pelo raciocínio. Queria que você fizesse as suas considerações finais, que a gente está encerrando, infelizmente, esse papo agradável aqui. E agradeço demais sua vinda, Alex. Imagina, Alan. Novamente é um prazer estar aqui com você, estar com vocês aqui. É muito recompensador trocar ideia, conversar é maravilhoso. Eu gosto muito, né? Como eu te falei, eu gosto muito do que eu faço, então conversar sobre isso é uma delícia. Ficaria o dia inteiro aqui conversando se deixasse. Show de bola. Não ia parar de falar agora, não. Mas falando aí de considerações finais, né? O que eu tenho para transmitir, para compartilhar com o pessoal é para que todos mantenham esse senso crítico e busquem manter o senso crítico, e isso você faz também com experiências offline. Né? É muito interessante observar
as pessoas que têm mais esclarecimento, mais riqueza, como elas educam os filhos. E aí eu trago um exemplo aqui, eu sei que o cara, falam demais do cara, mas é importante aqui o Elon Musk, que ele criou uma escola para os filhos dele. Não sei se você ouviu falar que ele tem uma escola para Não, não sabia os isso filhos não. dele e para os funcionários dos filhos dele. Sensacional. Para os funcionários mais graduados executivos, eles têm direito também a participar dessa escola, chama Ad Astra, que vem do latim, que é em direção às estrelas. E o que ele ensina nessa escola? Ele ensina basicamente as pessoas serem resolvedores de problemas. Ter raciocínio de resolver problema, engenharia, não ensina idiomas, incrível que pareça, não ensina idioma, porque ele acha que isso vai ser automático, né? Vai ser um app, vai ser um dispositivo, não precisa aprender novos idiomas. Então as pessoas a terem raciocínio lógico, raciocínio de conseguir resolver o problema, de serem independentes, conseguir resolver os problemas e não necessariamente você ter que ficar passando o tempo todo em frente a uma tela. Né? Então as pessoas serem makers, né? A pessoa conseguir ter habilidade manual também. Então você percebe que as pessoas que têm essa oportunidade, elas vivem muito experiências e essas experiências são offline. É isso aí. Né? É isso aí. Jantares, passeios, passeio de balão, iate. Então, assim, nós temos que manter o nosso senso crítico e a nossa capacidade cognitiva para poder entender o que é importante para a gente não perder nossa humanidade, e também da nossa família, dos nossos filhos. É isso aí. Prover dentro da nossa possibilidade, claro, nós não somos bilionários aqui, mas prover dentro das nossas possibilidades experiências reais de conexão humana. É isso aí. Senão a gente vai ser alienado. Que nem a gente estava falando agora das redes sociais. As redes sociais cada vez mais vão nos alienar e vão levar para um lado voltado para o consumo. É isso aí. Os algoritmos cada vez mais vão nos direcionar para que nós continuemos sendo consumistas. Sim, você acabou de falar uma coisa que ela não pode ser mal interpretada. Eu já fui mal interpretado por isso. E isso eu ouvi há muitos anos de um cientista político e que eu trago isso para mim. Nós deixamos de ser cidadãos e nos tornamos consumidores. Perfeito. Em função dessa dinâmica toda. Perfeito. E quando isso não é compreendido, é levado pelo lado ruim, aí a gente opta por se calar porque a pessoa não está conseguindo entender o raciocínio, que é justamente tudo isso que você falou. Então você foi cirúrgico no que você falou. Quanto à questão do cognitivo, e até para endossar o que você afirmou agora, e eu concordo mais uma vez, eu tenho na minha equipe uma pessoa que chegou recentemente e que ela também é professora de inglês e professora de espanhol, porque ela gosta de estudar. Perfeito. Todo mundo que começa a estudar e estuda bastante desenvolve esse cognitivo. Porque isso aqui é um repositório aberto e que ele aprende por associação de ideias. Por isso que tem... Aí eu estou falando de PNL, né? Uhum. Então, tem até um professor de inglês que fala isso, né? Ele diz assim, olha, se você falar assim, ó, I need a pen. Quem não entender, vai ficar assim. Aí, quando você escreve I need a pen, a pessoa passa a já entender automaticamente que toda vez que falar I need, independente se o cara é do Texas, que é dificílimo, ou da Índia, você já consegue. E assim funciona com a criança. Sim. Mas para o adulto também funciona em função dessa associação de ideias, porque isso é neurolinguística. Perfeito. Então, eu acho que ele está certíssimo em relação a essa escola, porque, de fato, quando a criança começa a abrir o repositório dela, principalmente até os 7 anos é maravilhoso, ela consegue está muito mais propensa a absorver conhecimento. E o inglês, por associação, vira, rapidinho, né? Por tabela ele já consegue se desenvolver. Não, perfeito. E deixa eu fazer um parênteses também nessa linha também Hoje o papo tá cabeça, tá, gente? Ninguém aqui é usuário de droga, né? A gente é papo cabeça. A gente é usuário de dicionário, de livro. Nem álcool bebo, mas nem Eu não pode falar não. Nem que eu tô chapado, que eu tomei uma antes de vir pra cá. Mas assim, fazendo um parênteses, acho que é necessário também, Alan, pra gente também contextualizar e situar também aqui. Eu não sou contra a tecnologia auxiliar as empresas a venderem, né, as pessoas a comprar, pelo amor de Deus. Eu acho que esse é um movimento que tem que continuar e quando a gente consegue, isso é bem feito e a gente compra o que a gente precisa e faz a gente feliz, fantástico. É isso aí. Eu acho que a gente tem que, voltando no discernimento, a gente tem que entender essa dinâmica.
Do né? equilíbrio, equilibrar. E equilibrar. A gente tem que entender essa dinâmica e passar também para os nossos filhos, porque senão também ele já nasceu, já está conectado já e pensa que a vida é só apertar um botão e comprou e não entende tudo que vem por trás. É isso aí. A garotada me pergunta, pai, o que que é orelhão? A gente- Fita cassete, orelhão, Né, velho? disquete, não passou, né? Passou, passou e não faz mais parte. Então, assim, é só querendo deixar bem claro que eu sou um usuário, já fiz papel de comprador, de vendedor, de tecnologia, de diversas coisas. Então, o que a gente está pregando aqui, o que eu estou buscando compartilhar aqui realmente é a gente não deixar de cuidar e evoluir, de nos evoluirmos. Isso. O nosso software, né? E manter o hardware funcionando, né? Senão não vai. A gente ainda não consegue transportar a nossa consciência ainda para um meio tecnológico, ainda digital, né? Mas Sim. vamos manter o software saudável, o hardware saudável, o software sempre funcionando e evoluindo. É isso né? aí. Então, esse é o ponto que eu queria compartilhar, das pessoas manterem esse senso crítico, de continuarem se educando, de continuar tendo experiências que sejam também offline, para poder ter uma vida mais completa, mais equilibrada. É isso. É isso aí. Parabéns. Obrigado de coração pela sua vinda, Eu tá? que agradeço. de Deus coração o convite. abençoe você sempre. Amém. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam essa edição. A gente volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Obrigado.